Minha gente querida, hoje eu estou do trio oficial que vocês conhecem do Hora do Agro. Hoje estou só eu, companheiro Gino Rondon ainda está se recuperando. A gente está em oração para que ele o mais rápido possível se estabeleça, possa retornar aqui à bancada. Doutor Leonardo Rezende precisou também se ausentar por conta de um compromisso fora da cidade. Cá estou. E na técnica o companheiro Newton Mendonça, que hoje, mais do que técnica, vai também ser apresentador oficial do Hora do Agro. Está devidamente escalado para a bancada do programa. Então hoje nós vamos conduzir o bate-papo Newton, eu e o nosso convidado, que eu já vou anunciar. Antes quero anunciar o companheiro Silas nas redes sociais, Silas Davis, já conduzindo também a live no Instagram, tá? Você pode nos ouvir aqui pelo rádio, quem quiser assistir, além de nos ouvir, a nossa live já está no ar. Vai lá no Instagram, coloca @programa Hora do Agro, você aproveita, já segue nosso perfil, já deixa sua mensagem, o seu comentário. Ao longo do programa a gente lê, a gente conversa, bate um papo legal, certo? E lembrando que este programa, a versão de quarta-feira, vai lá pro ar também no nosso canal no YouTube, tá? Sempre quarta-feira às 19 horas, tá bom? E se você quer ser parceiro do Hora do Agro, tanto no rádio, quanto no Instagram, quanto no YouTube, quer ter a tua marca aparecendo, sendo falada aqui por nós, entre em contato, deixa uma mensagem pra gente ali no direct do Instagram. Daqui a pouco eu vou pegar o telefone da dona Edna Rondon, eu passo pra vocês aqui. Newton já tá com a cola aqui pegando pra mim, mas de qualquer forma entra lá em contato com a gente no Instagram. Quem responde é o próprio Silas, tá? Muita gente manda mensagem lá pra nós fazendo perguntas. Quem responde as perguntas lá é o companheiro Silas, que tá aqui com a gente hoje. Ó, o telefone pra você fazer parte aqui do programa, ó, 67998712265. 67998712265, tá bom? Entra em contato ou faz como eu falei, deixa o tal do direct lá no nosso Instagram, você conversa com o Silas dá um encaminhamento para dona Edna e a gente fecha essa parceria, tá certo? Falei demais, falei por 5 minutos na abertura do programa, vou anunciar o nosso convidado, vou falar mais um pouco porque esse cara aqui é um cara que eu já queria ter trazido há tempos no Hora do Agro. Todo jornalista, quem é da área da comunicação, sabe que o jornalista, ele tem que manter sempre as fontes. Que são as fontes? São pessoas especialistas em determinados assuntos, às quais o jornalista recorre quando vai querer saber um assunto, querer produzir uma reportagem. Para não falar besteira, evidentemente, nós não podemos tirar coisa da cabeça, nós temos que falar com quem sabe. E esse cara é um cara que sabe. Eu falei fonte porque foi uma das minhas fontes por muitos anos, e hoje, mais do que fonte, é meu amigo querido, que há tempos eu não sentava para bater um papo e não sentava para fazer uma roda de conversa. Economista das soluções estratégicas, professor universitário, acho que hoje não está dando aula por conta do bebê, consultor, roda fazenda, já rodou e rodou muito esse estado de Mato Grosso, veio para cá inclusive para isso, prestando consultoria, rodando e rodando o trecho, inclusive por isso estava sumido, porque o homem não para, mas hoje parou. Alisson Ribas, tudo bom, meu irmão? Que bom que você tá aqui, cara. Eu que agradeço. Bom dia Rondonópolis, bom dia a todos que nos ouvem aí. É um prazer sempre estar em sua companhia, como amigo e também como a pessoa que sempre traz informação, sempre traz bons assuntos, boas conversas para quem tá participando dela e para quem tá acompanhando. Então é hora da gente informar o nosso ouvinte, é hora da gente ter aquele momento de apresentar para ele como é que tá o nosso panorama e lembrar ele sempre de onde ele está, porque nós estamos no Mato Grosso, tá? E isso é um grande diferencial, você se orgulhe disso. Isso, é sempre daí que a gente parte, tá, gente? O Alisson, como economista, sempre foi meu consultor dentro do campo da comunicação para matérias relacionadas à economia, para discussões, bate-papos na rádio. A gente sempre falou muito sobre conflitos, relações políticas internacionais, o quanto isso afeta, sempre sobre a ótica de Mato Grosso e de Rondonópolis. Alisson que veio para cá também, assim como eu, para o estado, por enxergar a pujança desse local tão privilegiado e abençoado por Deus. Hoje o Alisson é um dos que eu conheço, pelo menos, que mais fazem defesa à pujança rondonopolitana, à pujança matogrossense, e a importância de estarmos sempre com esse pensamento estratégico do ponto de vista do nosso agro, do ponto de vista da nossa economia. Você conseguiu parar ou você está rodando muito trecho, muita fazenda ainda?
Tô rodando bastante. Tá rodando muito, né? Eu tô com uns atendimentos a uns clientes até a região de Confresa, Vila Rica. Então, anda 950 km e a gente não sai do estado. E isso é interessante porque nós passamos por várias cidades que têm, como atividade econômica, perfis diferentes, mas nós vemos a pujança em todo o estado. Então a gente sai daqui, passa por Primavera, vê a fluidez de Primavera, vê uma nova Rondonópolis, uma parceira de economia já e vai se tornar muito mais, inclusive com a integração da ferrovia. A gente passa agora por dentro, né? Não precisa mais passar por Barra, você consegue passar ali por Paranatinga, outra cidade que teve seu início aí com exploração de minerais, etc. E hoje com agro você já vê pujança, Canarana, Querência, até chegar em Confresa. Então você vê o estado do Mato Grosso deixando aquela ideia de que um dia vai para já foi. Eu acho que não tem mais a coisa não é mais pensar futuro, acho que o futuro já é o presente, ou se não se funde, né? Tá começando a se fundir. E a gente tem vários problemas, mas o principal que a gente percebe hoje é uma necessidade de mão de obra. O estado precisa muito, mão de obra de todas as qualificações, independentes, pode escolher a região que você quer morar hoje. Então, quero morar no Vale do Araguaia, não, quero morar no sul do estado, sudoeste, quero morar no Nortão, quero morar mais lá para cima na região ali de Confresa. Todos esses lugares você vai conseguir boas remunerações, você vai conseguir trabalho. Tem vários problemas. O estado do Mato Grosso, sim, estradas e habitação e cuja alimentação são caros, sim, mas aqui você trabalha, aqui você tem a possibilidade de crescimento, porque tem vaga em todas as áreas e, como eu disse, é algo que a gente observa hoje de maneira plural, então no estado inteiro. É bacana a gente começar com essas leituras, porque isso cabe, para você que está aí ouvindo, está com a gente na audiência, isso cabe tanto dentro quanto fora do agro, tá, gente? Isso é de forma geral, quando a gente fala aqui de emprego, evidente que o ponto forte do nosso programa é falar do agro, mas a gente sempre gosta de quando fala da economia, pensar em cadeia, pensar na cadeia produtiva, pensar no ecossistema da atividade econômica que envolve não somente o agronegócio. O agro é uma peça importante, mas nós estamos falando de falta de mão de obra no comércio, falta mão de obra na indústria, falta mão de obra nos serviços, falta mão de obra numa série de setores, inclusive, entre eles, também o setor do agronegócio. Então, para quem está nos ouvindo, seja ou não do agro, apesar da gente já ter defendido milhões de vezes aqui que somos todos, direto ou indiretamente, do agronegócio. Com certeza. Mas falando diretamente daquele teolerite, quem que assina teolerite, em todos os setores, em todas as áreas, o que a gente percebe é que de fato falta mão de obra. O Brasil, de anos para cá, atingiu o chamado pleno emprego, que é o que a gente, quando a gente atinge um patamar considerável de pessoas desempregadas, né, um patamar aceitável, não tão elevado ou ao menos estabilizado, mas quando a gente faz esse recorte somente em Mato Grosso, o pleno emprego aí ele fica ainda mais estabilizado, quase que zero, tá coisa de 3%, uma coisa assim. Que é um índice normal para rotatividade. Você, normal. Por exemplo, está infeliz, sai do seu trabalho, vai ficar normal momentaneamente, depois vai para outro Você tem lugar. Pessoa que sai do trabalho porque vai empreender, o outro saiu momentaneamente porque precisou, o outro porque brigou com o patrão, outro, enfim, tudo isso é absolutamente normal. Então, quando você tem um estado com 3, tem algum outro estado do Brasil nesse patamar? A gente vem brigando com Santa Catarina, né? Aí fica, nós ficamos em primeiro esse ano passado nós estávamos em segundo como o estado com o menor índice de desemprego. Esse ano passamos para a primeira colocação. Então Santa Catarina vem, mas os outros vêm muito atrás. Então do Centro-Oeste, entre os 5 só tem Mato Grosso Sul e Goiás não faz frente. E a gente vai estar brigando com estados muito mais, digamos, culturalmente ali estruturados. Então o Mato Grosso novo vem com essa pujança. Hoje nem São Paulo, nem Rio, nem Minas conseguem. Quando a gente está falando desses 3%, gente, o que a gente está querendo dizer na prática é que falta mão de obra, porque esses 3% são oriundos desta rotatividade que nós mencionamos aqui,
E mostra um estado em pleno crescimento. Estado novo, como o Alisson bem colocou. Os municípios aqui são todos novos. Ali Rondonópolis tem 71 anos, outro município tem 40, outro tem 5, enfim. Falta mão de obra. E hoje não se concentra em uma única região do estado. Nós estamos aqui posicionados em Rondonópolis, região sudeste do estado. Vamos pegar aqui os 19 municípios da região sul. Por aqui você encontra emprego em Rondonópolis, Primavera, de Jaciara para baixo você encontra emprego tranquilo. Se subir lá pro Nortão, Sorriso, Sinop, Lucas, Mutum, idem também. Uhum. Quer dizer, vamos ali pensar Sapezal, com aquela região também. Acho que é meio que igual, claro, depende muito da área. Você não vai, né, dependendo da área que você vai buscar, tal região do estado não é tão forte. Eu quero trabalhar na indústria. Então, enfim, tem todo um desafio para você saber onde você está posicionado. Mas aqui tem emprego, tem. Somos um estado de oportunidade, então vale lembrar, o agro, ele é essa força que puxa o estado, é uma briga constante desde o início do povoamento do estado mesmo, o aproveitamento do que é produzido no estado, beneficiamento interno. Então isso gera inicialmente em qualquer cidade do agro, a gente vê aquela mudança quando ele chega, então há uma demanda maior por serviços, determinados serviços, você vê a mudança nas estruturas das cidades. Paranatinga, quem conheceu Paranatinga 10 anos atrás e agora consegue perceber. Primavera, quem conheceu a própria Campo Primavera. Verde, mas aí você já via mais crescimento, porque elas já vinham nessa pegada, mas Paranatinga era mais pecuária. Você vê com Fresa também, dá para ver bem. E aí a gente tem uma mudança toda da estrutura, uma demanda de mão de obra para tudo, como você citou. E depois acontece dos municípios quererem beneficiar ali a sua produção. Então nós temos uma vantagem mundial e talvez a gente seja o único estado do planeta a ter mais, agregando isso, que é ter duas safras. A gente tem a safra e a safrinha. A soja e o milho, então, eles são independentes. Para produzir um, eu não preciso deixar de produzir o outro. Exatamente. E o governo do estado tem uma proposta, né, para nós termos a terceira safra, baseando-se em irrigação. Então, liberação de outorga d'água com menos burocracia, que seja mais fácil. Nós seremos o único estado do planeta a ter 3 safras por ano. Bom, isso aí eu nem estava na pauta, mas esse gancho é interessantíssimo. Tem previsão disso acontecer? Falando de tempo mesmo, isso é uma realidade com a qual a gente já pode começar a pensar e projetar? Sim. 3 safras ao ano? O governo Mauro Mendes já vem facilitando a questão das outorgas d'água, né? Mas há vários pontos a serem tratados. Não é tão simples, né? O primeiro é o volume de chuva que nós temos. Então, algumas regiões vêm sofrendo, esses produtores vêm pedindo. O segundo ponto é o volume de investimento. Então, nós temos que lembrar que, por investimento de pivô central, nós estamos falando aí de um investimento bem considerável. Terceiro ponto, que já é um problema, vai entrar nesse problema, é mão de obra. Eu preciso atrair mão de obra São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais hoje. E aí nós estamos falando desde a mão de obra mais técnica, mais especializada, por assim dizer, quanto em todos os níveis dessa pirâmide você vai precisar de demanda. Aí depois vou precisar de manutenção, vou precisar de reposição de peça, etc. Mas volto a dizer, é o que a gente espera. Nós estamos no Mato Grosso, aqui é para acontecer isso. E tendo 2 safras, nós já temos essa alta oferta. Então, antes se falava assim, o Mato Grosso é grande, mas o Paraná é o maior produtor de soja e milho. O Mato Grosso tomou a frente, estabilizou. A gente vem crescendo consideravelmente, então a gente deve manter uma distância e vai ganhar terreno aí. Essa estabilidade na produção trouxe também o questionamento do por que pegar todo esse volume que a gente produz e apenas mandar para fora ou para fora do estado ou fora do país, né? E depois
vê lá sendo beneficiado, vê tendo valor agregado, vê criando uma cadeia de emprego, por que não fazer aqui? Então, nós agora começamos a ver essa mudança no cenário mato-grossense, o que é extremamente positivo. Extremamente positivo. Nós temos, então, de novo, a ligação à agroindústria. Nós temos, hoje, o setor industrial do Mato Grosso é o que mais cresce no Brasil. A gente já, em outras oportunidades, já falou sobre isso. E aí trago aqui para reflexão para quem está nos ouvindo. Uma crítica nossa mesmo foi a Mato Grosso ser encarado como e por muito tempo foi, talvez ainda seja, encarado como uma grande quitanda, um grande mercadinho do mundo, que planta aqui e manda tudo para fora. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não agrega valor, que não é industrializado, que não transforma os seus, quer dizer, do jeito que planta, colhe e manda. A China precisa, igual quando você vai no mercado, tô precisando de soja, você vai lá e você compra. Era mais ou menos isso a relação, dada a proporção. Que nós estamos falando agora de um outro patamar, talvez, que é aliar a força, a pujança e o poder do nosso agronegócio com a industrialização, que é ainda um ponto carente. Se nós conseguimos mudar isso, quem está nos ouvindo, faça reflexão. Imagine para que patamar nós vamos, em termos de produção, capacidade produtiva, em termos de dinheiro mesmo, de volume de negócios. Se a gente conseguir aprimoramento logístico, que é a melhora da condição logística no estado, que hoje é um grande desafio, o estado é muito grande. Industrialização, com a produção e a capacidade produtiva que já temos, quem segura o estado de Mato Grosso? Eu gosto de usar uma analogia para isso daí, que é o pai, a mãe e 2 filhos. Que o pai vai trabalhar onde vende a semente, o filho vai trabalhar lá na fazenda no agro, a mãe vai trabalhar onde é beneficiado a soja ou milho. Então, por exemplo, numa fábrica de óleo, etanol, etc. E vai sobrar, vai ter o subproduto, né, que vai, por exemplo, para engordar o frango, e aí o outro filho vai estar trabalhando lá. Então nós teremos uma cadeia que vai colocar a família inteira para ter renda. Então todos terão também a possibilidade de escolher setores diferentes, entendeu? Então nós vamos ter oferta. Primeiro, a economia não vai ficar tão dependente de uma empresa só. Então, tal empresa grande se instalou aqui. Não, nós teremos diversas, porque nós teremos uma cadeia para tratamento do produto que vem do agro. Então nós citamos mais soja e milho, mas nós temos vários outros, né? E vale citar isso daí que você falou, com a interligação logística, com a logística se desenvolvendo, nós temos aí um outro cenário, porque nós temos hoje cidades do agro que elas tendem a virar cidades médias, cidades grandes. Então todo mundo espera Primavera chegando ao patamar de Rondonópolis, a gente espera Paranatinga chegando a 100 mil habitantes, Água Boa, Canarana, Querência, Nova Mutum e etc, Alta Floresta e outras cidades como Rondonópolis, Sinop, Primavera, vou citar já, chegando a seus 300, 400 mil habitantes. Sim. O que faz com que as economias tenham também pujança na questão do serviço. Essa interligação que nós vamos ter facilita a atração de mão de obra. É interessante que essas cidades já oferecem uma boa educação, nós temos aí bons índices de educação. Amém. Então o que nós temos hoje, observando o estado de Mato Grosso, é a criação de grandes potências, cidades que daqui a um tempo, quando a gente citar que a gente conheceu que era pequena, as pessoas não vão acreditar. Então, grandes potências, e elas vão interligar. Então, Querência, Canarana, Confresa, Porto Alegre, Vila Rica, Rondonópolis, Primavera, Campo Verde. Provavelmente aqui nós teremos tem o ABC Paulista, nós vamos ter o RPC aqui do Mato Grosso. Boa analogia, entendeu? Comparando com o ABC Paulista. Nós vamos ter essas 3 economias interligadas. O Rondonópolis muito pouco tem de produção, mas tem muito de beneficiamento. É tanto a necessidade de beneficiamento que não tem problema eu ter uma usina de etanol em Primavera, 2 em Primavera, 2 em Campo Verde, 2 em Rondonópolis. Não tem nenhum problema. Nós podemos ter, inclusive espalhar aqui, como nós já temos o caso de Itiquira, que vai ter outra. Não há nenhum problema, nós temos oferta de milho suficiente para atender tudo isso daí. E entra alguns pontos. A gente, por exemplo, nós tivemos agora, estamos tendo a crise do frango no Brasil. O Mato Grosso, com certeza, contribui muito para a produção de ração. É claro que a gente contribui. Ok. Uma pergunta
temos um campo tão vasto, por que não aproveitar e também engordar o frango aqui? Olha o tanto de área que nós temos, tanto de oferta, e eu preciso pegar o milho aqui e levar lá para o Paraná, que é o maior exportador, depois vem Rio Grande do Sul, depois, se não me engano, é Santa Catarina, os 3 do Sul estão na frente, depois que entra o Sudeste, nenhum estado do Centro-Oeste está ali, nem entre os 6, 7 maiores, é o que é inadmissível. Olha o tanto que nós temos de produção aqui. Ok, a gente produz para ração, né? Aí tem a crise do frango lá, mas a nossa produção é facilmente absorvida. Hoje, em qualquer lugar, não há perigo nenhum de haver queda. O mundo parou de comprar frango do Brasil. Mato Grosso, Mato Grosso não faz diferença. Faria menos ainda se nós aproveitássemos, antes de fazer a ração, por exemplo, né? Não necessariamente só esse processo de fazer a ração, mas vou citar aqui, a gente fizesse etanol de milho, que um subproduto é a proteína de ração animal. Então, ao invés de pegar o meu milho e colocar aqui no caminhão para levar ali, para virar ração, para já ir direto, eu posso pegar o milho, botar no caminhão, ir para a usina, da usina faz o etanol, do etanol pega o subproduto, aí leva para a fábrica de ração, aí a fábrica de ração ela vai levar para a avicultura. Seja, né, poedeira, seja matriz, seja para consumo. É isso, ó. Vamos fazer uma pausa aqui no bate-papo com o Alisson. Vocês viram que rende muito, o horário passa muito rápido, porque nós temos que faturar, mas daqui a pouco a gente volta. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. Você se lembra o que estava fazendo 20 anos atrás? Teve algo que você plantou e hoje colhe os frutos de tanto esforço e trabalho? Em 2003, nós plantamos as sementes da Fertimig Fertilizantes e depois de algumas colheitas boas, vendavais, dias chuvosos e ensolarados regados de muito trabalho e dedicação, crescemos fortes, sólidos, com uma adubação adequada e nutritiva para superar qualquer tempo ruim. Temos orgulho e gratidão de ter você como parceiro e de ajudar a promover a fertilização da produção de alimentos do mundo. Grupo Fertimig. Forte, como sua lavoura deve ser. Somos o Grupo Botuverá, que há 50 anos produz, abastece e transporta tudo que a cadeia do agronegócio pode gerar. Somos transporte. Somos TRR. Somos agricultura e pecuária. Produzir é a nossa paixão, mas transportar é a nossa herança. Botuverá, há 50 anos, acreditando na força do trabalho. Muito bem, agora são 6h28, voltando com o nosso programa, o nosso Hora do Agro, agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores, Nutripura, Seu Agro, Fertimig, Botuverá, Atos Sementes, há 40 anos produzindo sementes de qualidade, também mandar um abraço lá para a Mega Gráfica, imprimindo qualidade, folders, flyers, panfletos, cadernos, documentos timbrados, tudo que você precisar de impressão, vai lá na Mega Gráfica, tá? O telefone da Mega é o seguinte, ó, 996829434. 996829434. E a Mega também, inclusive, que imprime o jornal A Tribuna, ao qual nós mandamos, a quem nós mandamos nossos abraços pelas edições, parceiros, inclusive lá na Tribuna, se você entrar na edição do jornal, acho que de terça-feira, né, Silas? De terça ou quarta-feira, de terça-feira tá lá
de quinta-feira, obrigado, tá lá sempre o convidado que vai vir aqui. Você quer saber quem que vai na Hora do Agro sábado? Pega a tribuna de quinta-feira, dá uma folhada lá que você vai ver o post, quem vai ser o convidado, tá? Caso não tenha visto, evidentemente, no nosso Instagram, certo? E lembrando, você quiser fazer parte, ter a tua marca no telão aqui do nosso estúdio, entre em contato conosco no YouTube, tá? Porque aqui no YouTube a gente tem o carrossel das marcas atrás de nós aqui, porque é um outro programa, né? Um outro enquadramento das câmeras, aí a tua marca aparece aqui atrás de mim, tá? O telefone é esse aqui, ó, 67 99871 2265. 67 99871 2265. Entra em contato, fala com a dona Edna, certo? Dona Edna Rondon, que tá lá cuidando do nosso querido Gino Rondon, a nossa bandeira. Vamos retomar o nosso bate-papo aqui com o economista Alisson Ribas. Bate-papo que fluiu bastante no primeiro momento do programa. Engraçado que a gente pensa, faz roteiro, faz pauta, faz um monte de coisa. Chega aqui, a gente senta, começa a bater papo, conversar e o negócio fica bom. A gente fechou o primeiro bloco falando um pouco da educação. Cabe destacar aqui, segundo o IDEB mais recente, Mato Grosso teve uma alavancagem interessante. Hoje estamos aí na posição 8ª com relação ao índice que mede a qualidade da nossa educação. Por que isso é importante? Porque nós estamos formando cidadãos, nós estamos formando cabeças para acabar com uma coisa que é a fuga de cérebros, ou seja, aqueles que estudam aqui, quer ter uma condição, quer se especializar, vai para fora se especializar. E aí a mão de obra aqui precisa de uma mão de obra qualificada, você tem que importar de outros estados. A gente até comentava aqui fora do ar, o agronegócio, que é o nosso forte, vai buscar mão de obra em São Paulo, vai buscar no sul, porque muitas vezes não tem. Nós estamos mudando isso, e nós temos de fato que mudar isso. Eu quero trazer o Newton para a conversa, porque também durante o intervalo, o Newton que nem teve oportunidade de falar, porque eu não deixei no primeiro bloco, mas o Newton falava sobre essa fuga de cérebros e sobre esta necessidade nossa ainda em 1986, quer dizer, a gente fala como se fosse coisa nova, e de novo não tem absolutamente nada, meu amigo. O Robson colocava a questão do gargalo da logística, e como eu disse aqui no intervalo com o Dr. Alisson, essa é uma questão que já demanda 1986, que foi a primeira vez que eu passei aqui, fiz uma rápida passada em Rondonópolis, depois fui para Cuiabá, quando eu iniciei a minha carreira no rádio esportivo, e eu queria que, do ponto de vista do professor, do especialista na área de economia, também fizesse uma avaliação em relação a isso. Nós não temos em Mato Grosso, não tínhamos naquela época, não temos hoje, infelizmente, e vou falar de Rondonópolis porque é uma relação gostosa de poder estar voltando aqui, mesmo que por outros objetivos. Não existe, professor, um trabalho organizado que procure resolver esses gargalos. Nós não temos um trabalho coordenado que reúna federação dos caras do agro, da agricultura, o meio acadêmico mesmo, o próprio governo do estado, e que faça assim, vamos traçar uma meta, quais são as prioridades, né? de forma clara, se for a gente vai agir. A bandeira é educação, vamos... Exatamente. Eu usei um exemplo, né? A gente forma muitos dentistas em Mato Grosso hoje, tem muitas escolas, mas não é só de dentista que a gente precisa. Eu disse mais outra coisa, filhos de amigos meus, inclusive ali na região de Nobres e tal, só lá tem 4 garotos que foram formados numa escola agrícola que a gente conhece bem a procedência. Ele já teve aqui do Nishimura, da Fundação Sunji Nishimura, lá em Pompeia, que é a base da Jato. Por que não a gente aventar a possibilidade de ter uma unidade daquela escola técnica formando garotos que vão para o campo, que entendam, que tenham uma boa visão. O seu Shiro Nishimura sentou conosco nessa bancada, foi um programaço, tá lá no YouTube, viu, gente? Não deixa de ouvir o seu Shiro Nishimura falar, não. Por favor, Alisson. Precisa. Dá para se chegar a esse nível da gente sentar todo mundo junto e fazer um planejamento? Então, é muito bom tocar nesse assunto, é interessantíssimo, porque isso mostra primeiro um contexto histórico, né? O Mato Grosso é um estado novo, então precisou ser povoado. Esse povoamento ele não ocorre de maneira igualitária, né? Nem organizada, não ocorre. Não planejado. Todo mundo vem em busca de oportunidade e às vezes nós temos o excesso de determinada mão de obra e a falta de outra. Ok.
Existia também, à época, hoje ainda alguns pensam assim, mas a gente pode já mudar, que assim, nossa, venho aqui realmente, é um lugar legal, isso deve ir para frente. Provavelmente vai dar certo. Mas eu vou voltar pro sul, pro sudeste, pro nordeste, eu vou voltar para lá, mas nossa, aqui vai dar certo, entendeu? O Brasil tinha uma rede de supermercados chamada Casa Moreira. Aquele pessoal era visionário. Aonde eles punham o pé, era certeza que dava certo. Por isso que Rondonópolis é esse. Então. Eles não estavam errados. Não estavam, e agora a gente pode comprovar isso. Então a gente viu que, apesar de toda essa dificuldade, muitas vezes faltando mão de obra, né, nós tivemos as cidades do agro crescendo. Muito porque o agro tinha dinheiro, então era possível buscar lá no sul, mais no sul nesse caso, mão de obra técnica e trazer para cá e remunerar bem, e foram crescendo. Mas agora aqueles projetos do devem dar certo, essa cidade deve dar certo, agora já é realidade, e aí sim, isso cabe mais do que nunca. Que nós precisamos pensar que a oportunidade de se posicionar é agora, tanto para Rondonópolis quanto para o Mato Grosso em geral. Então, Rondonópolis se posicionar dentro das economias mato-grossenses, mas... Hoje a gente figura entre a segunda ou terceira, depende muito do ponto de vista de quem está fazendo o levantamento. Eu sempre gosto de citar a segunda maior economia do estado. Há outros que citam terceira, porque coloca a Várzea Grande na nossa frente. Mas seja segunda ou terceira, nós estamos ali. Mas mesmo se Várzea Grande tiver ali à frente, Rondonópolis é muito melhor dividida, nós temos uma estrutura muito melhor, com a possibilidade de crescimento muito diferente de Cuiabá e Várzea Grande. Então, se o agro crescer, Rondonópolis vai crescer. A geografia aqui é amplamente favorável ao agro, à movimentação, à logística. Toda a região. Nós tivemos modificações nas economias locais. Rondonópolis, sempre pela sua estratégica localização, sempre vai ser a cidade que vai impulsionar essas cidades aí. Então tudo vai chegar por aqui, provavelmente. Então, Rondonópolis não tem como comparar com Várzea Grande, mesmo que ela seja maior, mas momentaneamente, se for o caso. Eu também vejo Rondonópolis como a segunda maior. Sempre coloquei como segunda. Essa coisa do deve que o Alisson colocou, isso é importante da gente de fato mudar. A pessoa que vem aqui, isso aqui deve. É aquilo que a gente disse no começo. Talvez o pensamento lá atrás fosse de pensamento que, isso aqui no futuro vai ser. O futuro já começou, Rondonópolis já é futuro. Rondonópolis, Primavera, toda cidade já é futuro. E nós temos um ponto interessante isso daí, que é assim, posicionamento. A gente precisa agora pensar no projeto Mato Grosso, projeto sul do estado, projeto de compartilhamento dessas vantagens econômicas que eu tenho em cada um dos municípios. Volto a dizer, Rondonópolis se beneficia muito do agro, mas produz muito pouco. Primavera produz bastante, mas quase tudo que vem a ser agregado é aqui em Rondonópolis, e quando precisa de logística é para cá que eles vêm, e virão mais ainda com a ferrovia passando lá. Vamos colocar lá e vai acelerar o processo, inclusive melhorando para nós essa logística aqui. Nós vamos diminuir a quantidade de carretas que vão transitar de uma cidade para outra, mas essas carretas todas vão continuar da fazenda para as empresas, da fazenda para o terminal. Não vai mudar muito, não vai mudar muito para quem é do setor, mas vai mudar para a gente que utiliza o espaço. Então, até a nossa infraestrutura vai ficar melhor dividida, melhor aproveitada. No contexto de mão de obra, nada melhor do que pensar o projeto Mato Grosso. A gente precisa focar aqui. E quem tem que dizer isso são os setores. Tem que se reunir com o governo, e a gente não tem que pensar nisso no projeto para o futuro, não. Isso é para agora. Nós temos a Unemate com uma pressão gigantesca para ter o campus aqui em Rondonópolis. A luta do campus definitivo está acontecendo. Nós temos o FR já aqui. Poucas cidades têm uma universidade com seu nome. A gente vai, USP Campus não sei o quê, o FMG Campus não sei o quê, Universidade Federal do Paraná Campus Toledo. Universidade Federal de Rondonópolis. Como era aqui, né, gente? Era o FMT Campus Rondonópolis. Então nós temos aqui Primavera aqui do lado. A gente
eu acho muito interessante quando eu converso com algumas pessoas falando assim, não, a Primavera está crescendo, isso vai atrapalhar Rondonópolis, porque não. E a própria UFR está indo para a Primavera. Nós não somos concorrentes, nunca seremos, nós somos complementares. Mesmo que lá produza, tem espaço para todo mundo, a gente precisa agregar isso, porque fica melhor para comprar, fica melhor para atrair investimentos, fica melhor para poder formar mão de obra, porque eu tendo as duas economias interligadas, ou eu moro em Primavera, eu moro aqui, eu moro em Campo Verde, está tudo em casa. Eu gosto disso que você está dizendo, desculpa cortá-lo, mas isso aí já foi tema aqui do nosso programa, por isso que eu tô puxando esse gancho. Quando a tal da usina foi para a Primavera, isso é tão falado e tão comentado, até hoje quem está nos ouvindo já deve ter ouvido ou já deve inclusive ter comentado. Rondonópolis ficou para trás, Rondonópolis está para trás, perdemos para a Primavera, no sentido da disputa mesmo. Você falou isso também, inclusive, do processamento de algodão, que não veio para cá. Foi para Primavera, foi não sei o quê. Não sei pra onde. E o que você está colocando é justamente que não há disputa coisíssima nenhuma, de que há talvez um projeto, ou um pensamento, ou uma esperança de uma interligação ainda maior. Com certeza, tem oferta de insumo para as duas. E assim, há um pensamento errôneo, muito típico brasileiro, que assim, para que eu me dê bem, você precisa se dar mal também. Não basta só estar me dando bem. Não equilibra. Entendeu? Eu tô comprando carro novo, tô viajando e você tá se ferrando. Não tem uma coisa, tem nada a ver com a outra. Então, Primavera crescer faz parte, e que bom que isso acontece, porque nós temos mais poder aqui, tanto econômico quanto os demais que eu falei. Então é muito mais fácil para a gente atrair pessoas que querem estudar, porque nós temos oferta, não oferta de mão de obra que eu consigo competir com mão de obra desqualificada, que é aquela que eu não tenho a formação do profissional. Não, nós estamos falando de mão de obra especializada, com remunerações também diferentes e propiciando crescimento. Então, quem não quer ganhar bem, quem não quer ter um bom emprego, e isso nas mais diversas áreas. Estão falando, mas eu não gosto muito do agro. Ok, mas se eu tenho um agro pujante, se eu tenho ali uma indústria pujante, setor de serviço pujante, você que quer ser engenheiro civil vai poder construir suas casas, seus prédios. Você que quer prestar serviço tal, você vai ter demanda. Você que é do TI, você que é da... Exatamente, então vai ter para todo mundo, e nós começamos a deixar, e aí é o que eu digo da diferença de Rondonópolis para Várzea Grande, tá? E para o resto dos municípios, eu vou colocar aqui Cuiabá e Sinop como municípios que tem o mesmo perfil, que é assim, a pluralidade da sociedade rondonopolitana. A coisa da economia diversificada que nós sempre falamos aqui também. Nós temos, então, no setor de serviços de medicina nós temos demanda, no setor de serviços para o jornalismo nós temos demanda, para o setor de serviços financeiros nós temos demanda para o setor industrial, nós temos para a logística, nós temos para todos os setores aqui. Então quando você conhece uma pessoa, você não sabe se ela é do agro. Você vai ter muitas possibilidades, o que já é uma realidade para Rondonópolis, e entra agora nessa questão que nós falamos. Tem que ser um projeto estadual, tem que ser algo que tem que ficar claro, tem que ser o beabá. Então, o que nós precisamos fazer? Rondonópolis e Primavera já foram mais interligadas no sentido de logística, mas nós tivemos a privatização aqui, os preços aumentaram, a gente vê a renda caindo, não culpa do Mato Grosso, mas a inflação, né, algo generalizado nível Brasil, mas aqui nós temos um poder de compra um pouco melhor, então, enfim. Aí nós vemos hoje a interligação um pouco menor. Antes você via muita gente de Primavera aqui, Rondonópolis ia muito para lá, a gente ainda tem, mas em menor quantidade. Só que em algum momento nós vamos ter aquilo que é impossível de não acontecer, que é essas três economias, Campo Verde, Primavera e Rondonópolis, do jeito que vem crescendo, elas vão se tornar parceiras, vão se tornar interligadas, e a gente vai ter no Mato Grosso, principalmente aqui eu vou falar de Rondonópolis, a gente vai ter em Rondonópolis essa sensação de crescimento, essa sensação de poder de compra, essa sensação de estarmos em um local totalmente diferenciado. Então nós, muito provavelmente para Rondonópolis, nós vamos ter aí efeitos colaterais dos crescimentos dessas cidades positivos. É ótimo que Primavera continue crescendo, Campo Verde também, e é ótimo que a gente tenha um pensamento aqui de que nós não estamos num projeto mais. Deixa eu só usar um pequeno exemplo. Quando a Suzano Celulose se instalou em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, a estrutura
de prestação de serviço naquela região. No entorno? Inclusive lá na Barranca do Rio, lá em Três Lagoas. Eu lembro que na época, acho que uns 12 anos atrás, Serginho, a família de um conhecido nosso, uma das maiores oficinas de reparo em caminhão, porque lá tinha muita cana já, então aqueles transportadores de cana. Eu tô indo para Três Lagoas. Eu falei, cara, você tá maluco? Não vieram trazer um projeto que a celulose já existe em Três Lagoas, agora está indo para Ribas no sentido de Campo Grande. Cara, você atravessa Três Lagoas, lá da ponta da ponte de ligação de São Paulo até a saída que pega a BR que vem aqui para Ribas, para Campo Grande, você só vê oficina desse estilo. Por quê? Foi um projeto que todo mundo já estava pensando não nas pequenas empresas de celulose que tinha, mas também na Suzano. Passa lá agora, tem comboio de 10, 12 caminhões daquele tremião carregado de madeira. Hoje eles facilitam até para você, mas é um trem estruturado. Por quê? Aquilo foi planejado. Quando a Suzano falou, estamos indo para Ribas, ficou todo mundo olhando o que ia virar. E é uma coisa fabulosa, mas foi planejado, foi organizado. Isso que eu propus a conversa aquela hora. Gerou um movimento que gerou uma demanda, que aqueceu um mercado e que teve que buscar gente de direto e indireto e que foi buscar gente. Coisa que o Alisson chegou a comentar, trazendo aqui de novo para discussão, o único setor que consegue tirar um profissional da Avenida Paulista, um profissional da Faria Lima, ou que esteja lá em Porto Alegre, e trazer para cá hoje é o agronegócio. E grandes empresas, se vierem, evidentemente que atraem esse investimento. Agora, isso também passa muito pela vontade política de não... e isso tem que acontecer, mas Rondonópolis não pode ter, assim como Primavera não pode ter, outras cidades não podem ter um pensamento bairrista, e esse pensamento da disputa das fronteiras. A gente tem que caminhar, talvez o objetivo seja caminhar justamente para uma interligação ainda maior. Claro que cada cidade dentro da sua especificidade, mas economicamente falando, uma interligação talvez ainda maior. Com certeza. E aí eu vou citar aqui, por exemplo, algo nesse sentido. Em 2017 a gente produzia 500 milhões de litros de etanol de milho. O Mato Grosso é líder disparado disso daí. O ano passado, né, 2003, 2024, nós terminamos com 7,3 bilhões de litros. De 500 mil para 7 bi. Nós temos um projeto para 15 bilhões de litros até 2030. Eu vou falar já que esse número vai mudar e o porquê. Mas percebam que assim, pode ir uma para Primavera, duas Campo Verde, tem espaço para 2 em Rondonópolis, tem espaço para botar em Água Boa, em Canarana. Que isso, gente, tem espaço para colocar em vários lugares, não se preocupe. Não é uma competição, que bom que foi para aí, não foi para Xanxerê, em Santa Catarina. Exatamente. Que bom que veio para cá. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque, nossa, aí eu facilito a logística, o atacadão daqui, ele consegue ter um centro de distribuição aqui, que atende Primavera, atende Campo Verde. Esse centro de distribuição vai beneficiar Rondonópolis, mais 200, 300 empregos. Então, já era um cenário legal. Volto a dizer, já não é mais projeto, a gente vê como realidade. Só que, cada vez mais... É bom e é ruim ao mesmo tempo. Cada vez mais a gente está na vitrine mundial, porque o nosso insumo é bom, a gente beneficia, sai um produto ótimo também, então nosso etanol de milho é excelente. A gente tem várias vantagens, Estados Unidos é o maior produtor do mundo, mas ele não tem dupla safra. Então, para plantar o milho, ele não pode plantar a soja. Não, e a gente volta lá para o início do nosso programa de hoje, que foi até a possibilidade, inclusive, de 3. Aqui a gente toca direto. Capacidade produtiva. E agora a China vai comprar do Mato Grosso. Então significa que 15 bilhões de litros até 2030, que era até 3 semanas atrás, era o projeto. Nós já vemos aí uma mudança no mercado. 15 bi de litros nós teremos facilmente até 2028, provavelmente. E já estão falando aí de termos aí 50, 60 bilhões de litros sendo produzido com a capacidade do Mato Grosso. Sem precisar necessariamente
aumentar em termos de estrutura. É o que nós temos. Já força. Deixa eu fazer uma pausa rápida, porque nós precisamos faturar e aí nós vamos para o terceiro bloco do programa. Vamos lá. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. Você se lembra o que estava fazendo 20 anos atrás? Teve algo que você plantou e hoje colhe os frutos de tanto esforço e trabalho? Em 2003, nós plantamos as sementes da Fertimig Fertilizantes e depois de algumas colheitas boas, vendavais, dias chuvosos e ensolarados regados de muito trabalho e dedicação, crescemos fortes, sólidos, com uma adubação adequada e nutritiva para superar qualquer tempo ruim. Temos orgulho e gratidão de ter você como parceiro e de ajudar a promover a fertilização da produção de alimentos do mundo. Grupo Fertimig. Forte, como sua lavoura deve ser. Somos o Grupo Botuverá, que há 50 anos produz, abastece e transporta tudo que a cadeia do agronegócio pode gerar. Somos transporte. Somos TRR. Somos agricultura e pecuária. Produzir é a nossa paixão, mas transportar é a nossa herança. Botuverá, há 50 anos, acreditando na força do trabalho. Vamos nessa, senhoras e senhores, sem delongas, para o terceiro e último bloco do nosso programa, porque faltam 10 minutinhos aqui. Eu quero aproveitar o máximo do nosso entrevistado de hoje, que fechou aqui o programa falando dessa capacidade produtiva. Nós estávamos falando do etanol, tá, gente? A projeção, a partir do momento em que a China começa a absorver isso e vai absorver isso, já é algo que já está para se concretizar. Nós falávamos aqui que Mato Grosso, as cidades, e aí trazendo para a região, mesmo quem não queira crescer ou quem esteja olhando a paisagem, vai ter que crescer, não vai ter outro caminho para seguir. O agro não pergunta nada, né? Ele só vem e acontece. Cresce e acabou, é isso aí. Então, o nosso cenário próximo agora é pensar no Mato Grosso, é cenário internacional. Então, se você for hoje, a maioria dos países, e falar de Mato Grosso, as pessoas conhecerão, saberão quem nós somos. Você sabe que o Leandro da Cel teve na China, da Cel Agro teve na China recentemente, e ele falou justamente isso. Ele estava lá para eventos e tal, e os caras sabem que era Mato Grosso lá. É Rio de Janeiro e Mato Grosso agora, conhece, fala o Brasil, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Rio de Janeiro, né, não tem como. Maracanã, Flamengo, Zico, Carnaval. E Mato Grosso é produção. Há uma coisa legal nisso daí, porque nós temos com isso a popularização do etanol. Então, hoje, 40% do combustível usado pelo brasileiro é etanol. A tendência é que o etanol de milho tome conta. Nós já temos o bioetanol nos aviões se tornando mais popular. A oferta era maior pelos Estados Unidos, mas não vou falar Brasil não, tá, gente? Que é gostoso falar. O Mato Grosso entrou na jogada, entendeu? E agora a gente vai ter um volume muito maior, esse país pujante chamado Mato Grosso. Nós também temos agora o início da utilização em massa para navios. Então, nós começamos a ter o desenvolvimento de tecnologias ligada aos produtos que nós produzimos. A gente bateu bastante aqui na questão do etanol de milho, mas nós temos as mais diversas as possibilidades, inclusive de substituição. Então, tudo que é derivado do petróleo, há a possibilidade de desenvolvimento de subprodutos através do etanol, guardadas as devidas proporções de problemas ali que eles vão encontrar. Mas assim, se eu não tenho oferta, que é um grande problema que a gente tinha, se eu não tenho oferta,
eu preciso continuar extraindo petróleo. Mas se eu tenho oferta, eu consigo fazer substituição. E a oferta vem surgindo. Nós temos a parte elétrica para os carros, sim, mas nossa, nós vamos ter etanol para usar muita coisa ainda. Muita coisa, tem muita demanda. Mesmo que eu tenha produção de etanol de milho, etanol de beterraba em alguns países da Europa, etanol de cana aqui na nossa região. E o acréscimo de outros combustíveis ainda é pouco para a demanda, para o crescimento mundial. E o Mato Grosso vem atendendo essa demanda mundial, o que faz da gente hoje um player estratégico. Você citou os Estados Unidos, eu queria pegar um pouco disso. Pensando com a cabeça protecionista que os Estados Unidos sempre pensaram e ad eterno vão pensar. Primeiro nós, depois a gente de novo. Isso não fere, Mato Grosso não pode de certa forma ferir os interesses, não, nesse ponto do etanol de milho? Nós temos entrado... A ponto dos caras falar, opa, peraí. Nós temos entrado num ponto que os Estados Unidos tinham uma zona de conforto muito grande, desde o começo do destaque mato-grossense. Primeiro, na produção de soja, eles dominavam o mercado, era tudo interno, qualquer coisa que você precisava externa era muito complicado, logística. Eles foram, aos poucos, fazendo relações meio que forçadas. A China foi um dos países que acabou entrando no mercado americano para comprar essa oferta da soja de lá, e o Mato Grosso vem caminhando para ser um novo Texas da vida. Vale lembrar, o Mato Grosso cresce mais que a China, né? Mas a gente ainda está longe de falar que nós estamos extremamente estruturados. Não, nós estamos nem bem. Os olhos dele brilham quando ele fala que nós brilha. crescemos mais do que a China. Então. Porque aqui é o sonho de qualquer pessoa, é pegar um local onde você vem ano a ano crescendo. Então, sentimento de filho da terra, sabe, né? Mesmo vindo de fora, tem essa... Nós temos um pouco disso mesmo. E o conteúdo que ele passa tá longe de bairrismo, não é? Nós Mato somos Grosso. orgulhosos de ser o novo Texas. Não é porque a gente não. É porque dá orgulho. Sim. E dá resultado para um monte de gente que trabalha e produz. E esse povo que trabalha, que produz, que vem para cá, está produzindo algo tão interessante que faz frente aos Estados Unidos. É interessante a gente observar por duas óticas. Os Estados Unidos, eles vão se sentir incomodados, mas há uma demanda global. Mas aí até entre se sentir incomodado e entre promover um boicote concreto ou algo que possa nos prejudicar, então a distância aí, você acha que isso pode acontecer ou não? É um fenômeno que você vai ter que aceitar e acabou? Difícil por dois motivos. O primeiro é que os Estados Unidos, ele não tem tanto interesse em ter tantas relações como o Mato Grosso tem. Hoje nós exportamos para mais de 100 países. Então a gente atende uma demanda hoje não que... é mais só eles. Que não é só dos parceiros deles. É bom deles. a gente lembrar que o mundo é muito maior, né? O suco de laranja brasileiro passou por um problema de relacionamento com os Estados Unidos. Teve briga. Há acusações gravíssimas de manipulação de cancro cítrico e outros problemas, ali especialmente no sudeste do Brasil, para prejudicar a qualidade do nosso suco. Tudo é dinheiro. Mesma coisa que a França fez com a carne recente aí. Tudo é dinheiro. Só que, para o azar de todos, existe a China. Para o nosso também. É a nossa sorte e nosso azar. Porque a China gosta do produto, ela tem... compra o produto. Precisa do produto. Ela tem problemas de relação com outros países. Esses outros países não têm a nossa produtividade, a nossa qualidade. Ao mesmo tempo que é ótimo, também é ruim, porque... a China nunca vai poder ter uma crise, que se houver uma crise, o Brasil vai junto. O Mato Grosso... O dia que a China falar, não, vou parar, aí... O Mato Grosso, ele tem essa vantagem de comercializar com mais de 100 países. É claro, a China é o nosso maior parceiro, melhor parceiro, sim, mas nós temos hoje boas relações com o Irã, nós temos com a Índia, é um mercado que a gente ainda está abrindo, então deve crescer muito mais, maior população do mundo, etc. Então, nós começamos a ser... quase que o Robson falou, um país chamado Mato Grosso, que as nossas relações, elas extrapolam aí a limitação da indústria brasileira, a limitação do que nós temos em outros estados, e a gente tem um cenário de poder de crescimento muito diferente do Sudeste e do Sul, com essa diversidade que a gente ainda pode fazer com a nossa indústria e com o nosso agro. Ele fez uma relação de países... de peso que compram da gente. Eu queria te perguntar o seguinte: o fator necessidade desses povos de comprar principalmente alimento, que peso tem
nessa situação da gente falar assim, não, vamos ficar tranquilo, produzir que tem mercado consumidor? Isso é muito interessante trazer, porque assim, a China até tenta, mas não há num futuro próximo aí uma tendência de mudança, porque eles não têm, além de não ter campos agricultáveis suficientes para poder fazer essa substituição, há a possibilidade de fazer uma substituição, sim, mas nós ainda temos mais uma centena de países que a gente pode vender. Conheci um professor que dizia assim, nem que for para produzir ração de astronauta e dar para o povo comer, eles vão precisar da nossa matéria-prima. Não temos esse problema inicialmente. E o segundo é a questão da tecnologia. Muito obrigado, Embrapa, você, né, fez muito por nós. Muito obrigado. Nós temos know-how, e aí isso também é um diferencial, que até chegar nesse ponto, sem contar o interesse. Esse interesse pode ser quebrado a partir do momento em que a gente para de querer exportar só insumo, começa a beneficiar 100% aqui, mas nós estamos falando de uma realidade que a velocidade Brasil, nós estamos há 1000 anos disso acontecer ainda. Então, assim, se a gente não mandar a soja, talvez querendo beneficiar, eles não se interessem tanto. Vou citar o exemplo aqui, óleo de soja. O óleo de soja brasileiro é um dos melhores do mundo. A gente não exporta para quase ninguém. Pensa num país, a gente não exporta, entendeu? Nem para os Estados Unidos, muito menos para a China. Nosso óleo de soja é basicamente para consumo interno. É o quê? É um absurdo. Se a gente colocar o nosso óleo para rodar, nós temos um mercado imenso que, volta a dizer, mais uma vez beneficiaria todo o estado do Mato Grosso. Essa pujança seria mais forte ainda, e talvez seja até por isso que nós não temos esse benefício. Meu irmão, aqui, cara, tempo, né? Que prazer tê-lo aqui. Alisson, volta pra gente continuar conversando. Vamos combinar. Eu sabia que ia render, Alisson é fera. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado mesmo, Newton. Obrigado, companheiro, pela força. E pra você que tá aí com a gente na audiência, infelizmente nosso tempo é curto, gente. Infelizmente, o programa é só 1 hora, mas o Alisson volta. Tem muito pra gente conversar ainda. Mato Grosso é um estado novo. Sabe, a gente tem muita coisa. Uma tecnologia aqui de tempo infinito. Na sequência vem o Edu. Bom final de semana, gente. Obrigado pela companhia. Tamo junto. Valeu. Beijo, mãe.